aqui faz um debate voltado para elogios. Agora, se perder jogando mal, as críticas vão sobrar no lombo. A vitória do Palmeiras, como ela aconteceu ontem, mas Palmeiras, porque calma que vocês estão sofrendo de ejaculação precoce, vou chegar lá. A vitória do Palmeiras ontem e o que isso pode mostrar daqui para frente no Brasileiro, só deixa a vitória do Atlético lá contra eles ainda maior, porque quando o Atlético venceu lá, eu disse aqui no dia posterior ao jogo que começariam a dizer de crise no Palmeiras, que o ano do Palmeiras acabou, que está em crise, blá, 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 blá. Isso é papo furado, como está se mostrando. Não tem crise, o Palmeiras não está morto, o elenco do Palmeiras é muito bom, o Palmeiras tem o melhor técnico, talvez da história do Palmeiras, seguramente, mas da história do futebol brasileiro, hein? Que passou por aqui. O Abel é genial, genial. Um treinador fronha não conseguiria o que ele conseguiu ontem. Como eu achei também que aqui o Filipão trabalhou bem no intervalo, porque sofreu o gol no final do primeiro tempo e o Atlético fez um segundo tempo primoroso, venceu sobrando, contra um adversário muito bem organizado. Que tem aquele negócio, não, ganhou porque os caras estavam com o baque da derrota e da eliminação e da perda do título da Sul-Americana. Isso é resenha. Isso é resenha. O Atlético fez um segundo tempo primoroso e não posso deixar de destacar aqui. Saravia, mais um bom jogo. Rubens, animal. Titular agora. Não dá pra tirar, tá? Porque ele, você ganha praticamente um atacante com a Arana, com ele fazendo a cobertura aqui. E os dois ali pela esquerda é fumaça. Titular absoluto. Zarate, Jesus amado. Joga demais. Hulk e Paulinho, não vou perder tempo falando mais não. Chega, melhor dupla do futebol brasileiro. Paulinho encaminhando convocação para a seleção brasileira. Se bem que isso não é grandes coisas, não, o torcedor nem torce para isso mais. Mas olha, vou te dizer uma coisa, hein? Primoroso segundo tempo. Eu quero abrir esta edição com Vinícius Andrade, que aqui está, que ontem, inclusive, acompanhou o jogo e viu que foi um segundo tempo primoroso, muito bem jogado, com o Atlético mudando também o jeito de jogar. Vini, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Everton, boa tarde aos companheiros, pessoal de casa. Posso dizer que é o segundo jogo primoroso do Atlético, com um resultado e desempenho convincentes, né? Contra o Fluminense foi assim também. E dá para dizer que o Filipão, ele abriu mão, de certa forma, da ideia dele. Porque se a gente pegar esses dois últimos jogos do Atlético, se você não soubesse quem era o treinador ali, dificilmente você apontaria que era o Filipão. Porque em casa a gente não viu o Atlético com essa postura, de marcando em cima, de sufocar a saída de bola do adversário. Isso está muito ligado às presenças de Rubens e Zarate. Porque o que eles dão de combate, mordendo o tempo inteiro, dá a condição do Atlético não ficar recuado atrás esperando o adversário, mas de sair para o jogo e de sufocar o adversário. Essa é a postura que o Atlético deve ter. Fez um primeiro tempo razoável e um segundo tempo muito bom diante do Fortaleza. Controlou o jogo com e sem a bola. No segundo tempo não passou os sustos. E essa dupla é impressionante, né, Everton? Hulk e Paulinho, que eles jogam. E um dos grandes destaques assim, do Filipão foi ter voltado o Paulinho para jogar como dupla. Porque quando o Filipão assume o Atlético, ele desloca o Paulinho para jogar pelo lado. E a pior fase do Paulinho com a camisa do Atlético, desde que o Paulinho voltou a jogar lado a lado com o Hulk, voltou a marcar muitos gols. O Atlético tem 10 gols na Arena MRV, 8 do Paulinho. E jogando ao lado, Eltinho, os dois, um ao lado do outro, eles se completam na explosão, aspecto físico, eles hoje são muito fortes, eles são muito inteligentes, eles ocupam espaços que só os jogadores diferenciados conseguem enxergar, espaços deixados pelas defesas adversárias, e finalizando bem, que era uma crítica que muita gente colocava, rotulava e metia na testa do Paulinho, né? É óbvio que ele vai perder, porque ele participa muito do jogo, e ontem foi a prova mais uma vez disso. Agora o Hulk ontem foi também um equino em campo, hein, Eltinho? Boa tarde. Gostou do desempenho? Gostei. Você tem elogios ao Luiz Felipe Scolari? Sim. Scolari, Luiz Felipe Scolari Sim. e Felipão pra você. Sim. Pra mim, Felipote. Por que é Felipote? É o Mistura de Filipão com Ancelotti. E ponto final. Poxa vida, é muita coisa. Mas eu acho que a gente tem que valorizar realmente essa vitória. E essa foi o melhor jogo do Atlético. Eu acredito o melhor jogo do Atlético que eu vi na atual temporada. O Atlético jogou muito bem, até no primeiro tempo mesmo. Era aquele Atlético que a gente olhava por várias vezes, eu citei aqui, falava assim, a gente acompanha os jogos do Atlético e não tem a confiança que aquilo ali vai render algo. E no jogo de ontem, você acompanhando a partida desde os primeiros instantes, você notava que existia algo naquele time, algo que a gente poderia valorizar e buscar uma vitória com ímpeto, com algo para a gente destacar.
E eu queria falar a respeito dessa dupla, que hoje eu fiz questão de buscar aí pelos os números antigos, eu gosto bastante disso. O torcedor do Atlético nos últimos 25 anos, isso eu falo com tranquilidade, nos últimos 25 anos, o torcedor do Atlético, ele sempre pegou como destaque a dupla Guilherme e Marques. Essa dupla, Guilherme e Marques, viveu momentos maravilhosos dentro do Atlético. Ano de 99, né, que foi a final do Campeonato Brasileiro, 2000 e 2001, também com essa dupla voando, e também 2002. Mas eu vou destacar o seguinte, essa dupla, Guilherme e Marques, o seu melhor ano foi 2001, unindo os gols dessa dupla. Eles marcaram 55 gols em 2001. A dupla Paulinho e Hulk, hoje, faltando 7 jogos para o fim da temporada, ela já tem 53 gols marcados. Isso é muito, é histórico. Então, a torcida do Atlético está vendo possivelmente uma das maiores duplas de ataque da história do Atlético sendo montado. Eu preciso falar, eu vou deixar o Thiago Fernandes por último, porque o Thiago está apurando algumas informações que daqui a pouco ele trará para vocês. Por quê? Porque ele é o monopólio da informação. Mas eu preciso destacar uma coisa que as câmeras não mostram aqui, e uma delas sabe o que é? Enquanto o Elton falava, o Valu, ele fazia um movimento de amolar a bigorna. E agora eu imagino que ele tem algo extremamente polêmico para dizer. Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, HG. Boa tarde aos amigos, telespectadores. E somado a esse número que o Elton trouxe, né, Elton? Mais 17 assistências. Sim. Porque são 10 assistências do Hulk, 7 do Paulinho. Isso em 79 gols que o Atlético marcou na temporada aqui. Então, assim... não é qualquer dupla do futebol brasileiro. Neste ano de 2023, para mim, independente da oscilação do Atlético, é a dupla de ataque mais evidente. E com relação ao jogo de ontem, é uma curiosidade, né? É a mesma equipe que o Luiz Felipe Scolari tem e, quer dizer, um contraponto, né? Diante daquilo mesmo que ele disse que às vezes não é possível se colocar o Atlético para jogar da maneira que ele colocou ontem. Então, o que aconteceu? E principalmente sem treino, já que a gente entrou naquele período agora de joga, descansa, joga, descansa. Então, às vezes, as ideias, elas estão por ali e basta com que o jogador tenha coragem, o técnico tenha coragem de fazê-las entrarem em campo, especialmente jogando em casa. Eu acho que foi muito bem sucedido o Luiz Felipe Scolari contra o Palmeiras, contra o Red Bull Bragantino, com essas posturas de equipes que atacariam o Atlético, mas dentro de casa, eu acho que o mínimo que o torcedor quer ver é um time como o de ontem. E diante de um Fortaleza que não é fácil de ser encurralado. É bom que fique claro. Então, é verdade que o torcedor que reclama, especialmente das posturas contra Coritiba e Cruzeiro, tem um quê de razão. O filósofo HG sempre diz uma frase: torcedor aceita qualquer coisa menos time fronha, que não luta e que não compete. O Atlético ontem foi organizado, lutou, competiu, porque uma coisa completa a outra, mas ontem competiu. Reparem no Atlético quando perdia a bola, em outros jogos não assistimos isso. Não assistimos isso. Então time fronha, torcedor não admite, mas não admite mesmo. E quem vai falar mais a partir de agora é ele, o monopólio da informação, o homem KTO está na tela da Band para falar desta vitória incontestável, sublime do Clube Atlético Mineiro, que ontem recebeu executivos da Samsung. Vamos falar daqui a pouco do que se trata e semana que vem tem assinatura de... Quer dizer, tem reunião marcada para assinatura de contrato. Quer saber o que é? Falo já, mas o Thiago fala agora. Boa tarde. Boa tarde, HG, meus amigos. Eu tinha vindo aqui preparado já meu discurso, mas todo mundo se rendeu ao escolarismo. Não tem jeito. Opa, E peraí. Parou. Nem comecei a falar, bicho, cara, me interrompeu. Às vezes é o oposto mesmo aí. O Filipão deu um passinho para trás e tentou entender o elenco que ele tem, o time que ele tem que mexer o caldo ali conforme a qualidade que ele tem e sair das convicções dele. Porque o que a gente vê nos últimos 2 jogos é um Felipe Scolari mudando as convicções.
Porque se ele mantivesse as convicções, a gente mais uma vez veria o time que a gente viu em outras oportunidades dentro da arena. Jogando contra o Santos, passou sufoco. Ô, Pesqueiro, olha aí, perfil. Vai Mostra lá. aqui. Mostra aqui. Olha a cor que tá isso aqui. Thiago Fernandes causa isso, não é? Mas é brincadeira. Ele pegar e falar que a gente tá se rendendo ao Filipão, o Filipão que mudou o sistema dele para pegar e fazer esse time funcionar e jogar tão bem quanto jogou ontem. Desculpa, pode voltar a falar. É que nos últimos 11 jogos, são 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11 jogos. Eu não consigo ver esses últimos 2. E, sinceramente, eu fico vendo as pessoas criticando o Luiz Felipe Scolari pelos jogos anteriores, os 9 jogos anteriores. E aí tem 2 opções. Ou essa pessoa não estava assistindo aos jogos, ela é cega, ou ela estava de má vontade com o Filipão. Pode escolher o seu, viu, Altinho? Tem a pílula vermelha e a azul, você escolhe a sua. Mas o Filipão, nesse momento, é incontestável. Eu não tenho o que falar. Eu já dizia isso antes do jogo. Quando nossos amigos aqui disseram que o Vojvoda, que o melhor técnico do Brasil, um grande treinador, um técnico não deixou monstro, de ser, não, um maravilhoso, e enfrentar um Mas o técnico Thiago que é para muitas resultadista. pessoas... Deixou de ser. A análise dele é de um muitas jogo, não pessoas, se esqueça. Que para muitas pessoas enfrentarem um técnico que é considerado ultrapassado. Tá. Ele mostrou ontem quem é Luiz Felipe Scolari. Você lembra do Mano falando uma vez numa coletiva, depois de uma classificação do Cruzeiro diante do São Paulo? Prazer, my name is Mano. Prazer, my name is Luiz Felipe Scolari. É isso aí que você vai ver, torcedor. Um time que compete, um time que joga bola, um time que hoje está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro de forma incontestável e um time que nos últimos 11 jogos, reitero, 8 vitórias, 11 jogos, 33 pontos disputados, o Atlético conquistou 25. Ele é líder do segundo turno do campeonato. 4ª colocação, Thiago. 11 jogos que não dá para questionar o Filipão. Ô, Guto, meu líder, meu DTV líder. Vou te pedir uma gentileza e você não vai me negar. Adilson, por favor, meu cinegrafista. Fecha no Globo do Thiago, porque agora vem a pergunta de $1 milhão. Fecha no Globo do Thiago. Depois de tudo que você disse, depois do belíssimo discurso pró-Felipote, que é uma mistura de Filipão com Ancelotti, você já mudou sua opinião e acha que o Filipão tem que continuar no Atlético para a próxima temporada? O sucesso fala por si só, HG. E como ele está fazendo um trabalho muito bem sucedido, ele merece uma oportunidade em 2024. Caramba, velho, ontem ele pegou e falou que não. Ontem. Mas uma vitória, Eu sou flexível, 3 eu sou pontos na flexível. tabela. Ontem, Não, eu você é volátil. Eu sou flexível. Não, você é Eu consigo volátil. ter flexibilidade Volátil é diferente de flexível. Você é volátil. Você é volátil de acordo com o Pior, está me volúvel. Cara, Totalmente. Volúvel. Flexível. Não, é diferente. volúvel. E Você- flexível o suficiente para Volúvel, aceitar que Altinho, Luiz Felipe é um Scolari... baita- é um baita de Ontem, um na verdade, eu não engenheiro, respondi joga aqui. pronto, não é? Ontem eu me silenciei. De verdade, que é o primeiro jogo que a gente vê do Atlético. Não é. Jogo do Atlético, o Atlético fala assim, que você fala assim, ó, que o atleticano assistiu, olhou e falou assim, hoje eu assisti com gosto. O primeiro em 24. É, contra o Fluminense também. O primeiro em 24 Não é, jogos. Altinho, não é, O primeiro em 24 jogos. Cara, de Não, verdade. contra o Palmeiras também. Muito, Contra o Fluminense, muito contra o pouco. Palmeiras. É muito Eu acho que o pouco. Elton tá de má vontade. Ele O não é Atlético cego, pode ele é pedalar má bastante vontade. nesses últimos 7 jogos aí e mudar pro próximo Ô, ano. Vini, você será o fiel da balança, o Valu tá querendo falar também, mas você será o fiel da balança. Diante do que disse o Elton, diante da defesa pró-Felipão, do Thiago, você entende que o Atlético deve trabalhar a permanência do Felipe? Tem contrato, gente, eu sei, mas eu quero ouvir do meu convidado mais que especial, fenômeno Vinícius Andrade. Você acha que o Filipão deve permanecer para o ano que vem ou você buscaria um treinador mais ousado, com as ideias mais modernas? Ô Everton, primeiro que eu acho que a permanência do Filipão não pode ser condicionada ao resultado final, à posição que o Atlético permanecer, que o Atlético ficar na tabela de classificação. Os 2 últimos jogos foram muito bons, contra o Palmeiras também foi bom, mas a gente tem que perguntar assim, qual que é a ideia de jogo que o Atlético quer para a próxima Que é temporada? a ideia de jogo, Eu que é a acho ideia que de resultado. mas assim, o resultado, ele não é garantido. Ninguém garante que o Filipão vai manter esses bons resultados para a próxima temporada. Então, eu ainda acho que nos melhores jogos do Felipão, o Atlético ainda tem pouco repertório com a bola. O Atlético conseguiu uma alternativa que é, eu não consigo criar muito, então eu vou marcar a saída de bola do adversário, que é o que o Atlético está fazendo.
Mas quantas jogadas, assim, de fato, o Atlético cria com o Filipão? São poucas. Pouquíssimas. Então, eu Raso não permaneceria de com o ontem, Filipão para a próxima temporada, porque eu acho que ainda é pouco repertório para um elenco que é sabe muito o que bom. que eu acho maravilhoso? Qual que é a sua operadora lá na sua casa de TV? O quê? Liga pros Fala. caras. Liga pros caras. Não, melhor não. Liga pros caras. Tava desligada. Ontem. O segundo gol do Atlético é uma Acabei de jogada falar, maravilhosa. acabei de falar que o Atlético melhorou o Maravilhosa. desempenho. Perfeito. Não, ele tá falando que cria pouco. Não, mas não é não, que não ô, cria. Eu tô dando um exemplo de uma jogada maravilhosa no jogo de ontem. Áudio mas você som. não pega pode som, segurar, cara. a gente Áudio pode som. segurar os outros, mostrar Tá os outros precisando do áudio gols. som. Pelo amor de Telex, Deus. Não, áudio É Telex. O primeiro Luz gol, invisível. Telex. o primeiro gol, uma bola aberta na ponta esquerda pro Rubens, um cruzamento perfeito no segundo poste. Mérito do Isso Filipão. tudo é criado de jogada, gente. Isso é E tudo outra, jogada o criada. Atlético é tudo muito- jogada criada. Zero mérito da Agora vai chegar. capacidade do Eu- jogador. Mas Ô, Thiago. o que me incomoda é, o Filipão não tem mérito nenhum quando o Atlético vence. Não, claro que tem. A O gente Atlético acabou não de tem- falar o aqui que ele mudou a Filipão convicção não tem mérito dele. nenhum com o Atlético. É Cara, maravilhoso. todo mundo falou isso. Eu Mas acabei de Thiago, reconhecer aqui, Thiago. Thiago. Não, peraí. Tá todo Thiago, mundo você falando tá dos últimos criando dois jogos. discurso, cara. O Atlético desses últimos dois tem outras 6 vitórias. Aqui, você tá e criando não é mérito discurso. do Filipão. Você tá criando não tô discurso, criando, cara. você disse isso. Que nos últimos 2 jogos, você viu, você 1, você 2. Então se você diz que um jogo foi bom nas últimas 8 24, vitórias, nos últimos 8 24 vitórias, cara, são 8 vitórias. Ele diz que tem um bom jogo. Um bom jogo. Ele diz que tem 2 bons jogos. 3 tem bons 8 jogos. vitórias. 3 O bons Filipão jogos. não tem mérito de Palmeiras, nada, Fluminense cara. e Fortaleza. Cara, então assim. E você bota falou assim, qualquer um ali que treina. o Atlético, o Bota Filipão qualquer um ali colocou o que treina. Atlético na 4ª colocação. Rendam-se Foi de onde a ele Luiz pegou o Felipe Atlético quando ele Scolari. chegou. Rendam-se É a mesma a posição Luiz de onde ele Felipe pegou. Scolari. Eu reconheço quando o Filipão tem os méritos dele, mas outra situação, o Atlético é extremamente dependente da sua dupla, que está vivendo uma grande fase. E quando o Paulinho passar por uma fase ruim, ou o Hulk passar, o que pode acontecer, o que vai passaram na acontecer, competição. já passaram. Ficou 9 jogos sem Ou vitória. ausência Vai restar o deles. quê? Não resta nada. Deixa eu ouvir o Valu aqui, que o Valu tá querendo dizer algo. Tá querendo dizer algo. E aí, como o estado de Minas, todo mundo nesse feriado, para ouvi-lo. Agora vai ouvir a voz. Na verdade, só você e Frank Sinatra podem receber este apodo. Porque agora na tela da Band vem aí The Voice. Não, na verdade é o seguinte, ótimo segundo turno do Atlético. O Atlético está agora ocupando o campeonato que ele deveria estar ocupando durante todo o campeonato. E apesar da fantástica jornada que o Luiz Felipe Scolari faz no segundo turno, o Atlético hoje chega próximo da distância para o líder de quando o Luiz Felipe Scolari assumiu, que eram 6 pontos. E fica imaginando, na cabeça do torcedor atleticano, 2 jogos apenas, em que o Atlético vencia e deixou em um o empate acontecer, em outro acabou tomando a virada. Exatamente contra o América, o Atlético termina o primeiro tempo vencendo por 2-0 e contra o Coritiba tomou a virada dentro de sua casa. Você coloca esses 6 pontos na conta a mais para o Atlético e veja a distância que o Atlético estaria do líder hoje de 1 ponto. Então esse é o campeonato pelo elenco, com todas as dificuldades, e ninguém está falando que é um elenco totalmente coberto, que não tem carências, tem sim, mas o Atlético finalmente, na reta final do campeonato, vai para o torneio que ele tem condições de disputar. E dava pra ser campeão, ser líder, se ganhasse do Vasco em casa, do Santos fora e do Red Bull Bragantino. Thiago, Aconteceu a mesma coisa com o América. curioso. Abriu o placar. É curioso tomou que empate. você pula, Os 3 jogos. você 3 vai lá joguinhos, na hein? era Cudê, Não, mas nem falei, despreza. nem citei esse nome, mas irmão. você sabe que Até são. porque, Você até sabe, porque você um ponto sabe, contra os Thiago. 2 lanternas Você do campeonato, sabe. eu não vou Você citar esse sabe. nome. Não vou evocar. Você aqui. sabe, cara. Não farei Você isso, sabe. não farei isso. Não vou evocar Mas o ó, cara que conseguiu o seu pano para ponto o América contra os vencer 2 lanternas. de 2-0 o América, o time que mais tomou viradas, quase o único time que quase ele virou o jogo, exatamente contra o Olha o que Atlético. ele tá Atlético, fazendo, mas você tá tem que certo lembrar do pra você. passado. Não. O cara tá deitando o O cabelo no campeonato Atlético. é de pontos Ele corridos, deitou tanto Thiago. cabelo que nem cabelo ele tem Tá bom. mais. Ele tá deitando o Quem cabelo ganha no uma Atlético. maratona não é Você quem tá corre achando melhor ruim nos ainda. últimos 500 Eu metros. tenho Não é. certeza Ele tá que o Thiago não correndo e se acredita em nada aproximando. disso que ele tá falando. Cara, Sério mesmo? Não. Você acha que ele tá fazendo onda? Não, eu não acredito. Não tem Sabe como quem tá acreditar assistindo a nessas gente? coisas. Sabe quem tá não. assistindo a gente? Aqui, ó. Respondeu. Luiz Felipe Não, que eu Scolari. convidei para vir ao programa, que ele ainda está por aqui. Aqui, ó. Olha quem falou aqui, ó. Meu amigo Everton, bom dia. Então eu fico com raiva que eu só ouvi a mensagem agora, ó. Desculpe. Da próxima vez já me comprometo com você e vai ser um prazer estar no seu programa presencialmente. Tá bom, irmão? Grande Abraço, presida. com Deus. O maior presidente da história do futebol Grande do Fortaleza, presida. dos maiores dirigentes do Marcelo Brasil, Paz. Marcelo Esse é muito Paz, bom. o monstro. Marcelo, tá assistindo a gente. Beijo para você, parabéns pelo brilhante trabalho.
Beijo pra você, pro Vojvoda e pros seus comandados. cara é fera. Vocês Parabéns, são é fera. gigantescos. Gigantescos. Vocês podem ter certeza que hoje é o clube mais simpático que tem a torcida do Brasil inteiro, exceto a torcida do Ceará. Então, beijo pra você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Tá Lembrando, ligado na gente aqui. 2017 estava saindo da Série C. Espetacular. Tá subindo Ele pra assumiu, B. inclusive. Marcelo Ele Paz é um assumiu em monstro. 2017. Mas você 2017. hoje tá metendo pano, irmão. Falando Tá, paninho total. Peraí. Nós estamos falando de um cara, reitero, que tem 8 vitórias nos últimos 11 jogos, que é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, o líder do retorno. Não é passar pano, é elogiar peraí, um bom você trabalho. tá esquecendo de algumas coisas. Não, Que o Filipão pegando também, meus recortes. que o Filipão merece reconhecimento. No pior momento, inclusive eu critico, porque é o que eu penso mesmo do jogador, eu tenho direito, eu posso mudar de ideia logo ali, porque eu também sou flexível e não sou volúvel, Venha como você é comigo. volúvel. Não, flexível. Então é o seguinte, mas umas coisas nós precisamos destacar aqui. Sim. O Filipão meteu aquele negócio na mesa e bancou os gêmeos. É. No pior Foi momento dos responsa gêmeos. Responsabilidade dele. O Saravia, o futebol do Saravia melhorou. Responsabilidade dele. Otávio. Ter bancado o Rubens agora, demorou, né, Filipão? Demorou, né? Porque Aí o não, pai, aí não. Porque o pai aqui tá Aí falando não. do Rubens, Aí não. maior ladrão de bolas do quanto Atlético. tempo Ó, Isso aí demorou Demorou muito pra tempo. enxergar. Que era ótimo para o Arana, para ele jogar na dele, que você ganharia principalmente na peça defensiva, mas ofensiva também, que ele trabalhando pela esquerda com o Arana ali é uma delícia de ver, né? Mas é mérito do Filipão, agora o Rubens, né? O Zarate tá jogando onde ele gosta e ele deita. O Alan Franco também. O Paulinho, o Alan O Alan Franco é um Franco. jogador que O Alan- eu também considero que tem um lado burocrático. Tem jogado bem, Sim. né? Então, olha, eu Tem acho que cumprido muito sou bem a obrigado a me função. render aos seus comentários, embora o pescoço vermelho ali fique Você pistola. quer entendeu? mais méritos? Parar de fazer entrar no pronto, time vai titular falar de Edenilson e Patrick. Tirar esses caras de circulação, que foram contratações que claramente não deram certo. E faz parte do jogo. É do Faz jogo. parte. Normal, É do jogo. cara. O Filipão normal. tem muitos Hã? méritos já. Normal. Agora, a discussão é Eduardo outra. Cudê. É, a discussão é A discussão outra. é, você cancelado quer pelo ele pra diretor próxima de futebol. temporada? Aqui, irmão, Não, dizer já que que você ele- tocou no nome, você sabe que o Cudê aqui, Pipoca você demais, sabe que o Cudê aqui tem viúva.